Boa noite, estamos aqui em mais um programa Vida Abundante Entrevista, um programa de entrevista da Igreja Batista Monte Oreb, em novo horário, agora na sexta-feira, às 19h30, quase 19h30. Hoje temos aqui uma novidade, né? Pastor Pedro Vigílio está aqui conosco hoje. Vamos bater um papo aqui de pastor para pastor, saber como é que é a vida de pastor, né? Como é que é o chamado de pastor, o que é que tem de diferente, né? Se todos nós somos chamados pelo mesmo Senhor, né? Por que é que Ele chama uns para pastores, outros para diáconos, outro para apóstolos? Ficou lá atrás, viu? O Valdomiro já foi. Pastor Pedro Vigílio, como estamos? Boa noite, graça e paz a todos os irmãos da Igreja Batista Monte Oreb e, consequentemente, a todos os telespectadores desse programa interessante, Vida Abundante, um nome, assim, muito bem escolhido. Estamos tudo bem, apesar da pandemia, a gente está aí tentando se adaptar a esse novo tempo e, para mim, ainda falando do programa, é uma alegria muito grande, privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo. Pastor, você é lá de Piauí. Na verdade, eu não nasci em Piauí, eu nasci numa cidade vizinha, chamada Itajibá, mas eu só nasci, então eu sou de Piauí porque eu me criei, porque é onde tenho minha identidade toda de lá, mas na certidão tem Itajibá. Sua infância, sua juventude foi lá em Toda Piauí. em Casou Piauí. também lá em Piauí? Casei em Piauí, mas tem um filho que nasceu lá, a filha, e o filho nasceu em Serrinha. Isso. A gente não nasce convertido, né, pastor? Muito menos pastor. Então, como é que foi essa história do Pedro antes de Jesus e o Pedro após Jesus? Em que momento é que ocorreu esse encontro, quando o Criador encontra a criatura? Há muito tempo atrás, eu fiz um curso de treinamento evangelístico chamado Evangelismo Explosivo. E quando chegava nessa parte, que tinha que elaborar o testemunho, eu disse, eu não tenho nada para dizer, porque eu nunca tinha sido nada antes, assim, no sentido de algo muito grande. Eu era um ex-drogado, né? Um ex-assassino, um ex-estrupador. E aí um dia eu ouvindo uma palestra do pastor Hélio Lourenço, um treinamento de igreja de rede ministerial, ele disse que ele tinha muitos amigos que Deus livrou das drogas, livrou do álcool, e que às vezes ele achava também que ele não tinha o que dizer, até o dia que ele percebeu que disse assim, Deus também foi muito bom comigo, porque nem permitiu que eu chegasse lá. Então, eu fui criado num lar católico, eu acompanhava minha mãe nas procissões, nas missas, minha mãe, uma criação muito rigorosa, e uma tia, irmã da minha mãe, era convertida já na Assembleia de Deus. Eu acho que eu tinha aproximadamente 8 a 10 anos, ela me levou na igreja, e eu fiz a minha decisão. Com 8 anos? Com 8 anos eu ganhei uma Bíblia, porque eu sempre fui estudioso, assim. E da Bíblia, eu tinha curiosidades. Então tinha um programa lá, eu lembro dos auditórios que tinha no Colégio Estadual, que era em frente à minha casa, uma vez, uma palestra dos Adventistas, eu ia. Das Testemunhas de Jeová, eu ia. Eu queria conhecer... Experimentou tudo, né? Eu queria conhecer mais o texto sagrado, tinha uma semente de Deus dentro de mim que me empurrava. Só que aí, quando eu me converti, ganhei uma Bíblia de presente, eu me converti junto com um tio meu, que a gente tem diferença só de 1 ano de idade, e eu fui para casa, todo alegre, fui contar para a minha família, aí meu pai disse, quem lhe autorizou? Naquele tempo, com 8 anos de idade, né? 1980, por aí, a gente falava assim, eu passei para a lei de crente, era assim que se dizia. Tinha essa história mesmo, né? E aí ele me proibiu, eu não fui mais na igreja, muito tempo depois eu comecei a trabalhar, com 16 anos eu comecei a trabalhar já no emprego mais formal, trabalhei no balcão de uma farmácia, em frente a essa farmácia morava o pastor da Igreja Batista 7 de Setembro, o pastor Antônio Pereira de Andrade, e o balconista que trabalhava comigo, Luiz Carlos, a gente chamava ele de Quinha, namorava com a filha mais velha do pastor, era membro da Igreja Batista, e começou a me convidar para ir no culto. Eu fui,
Eu ia só à noite, eu tinha vergonha de ir no domingo de manhã, eu sou muito tímido. Pode parecer que não, mas é um processo de superação. Então são dois, viu, pastor? Eu tinha medo de chegar lá, aquele povo fazer pergunta na escola bíblica. Então, assim, na sala de aula, na escola regular, eu ia bem, eu não tinha problema. Mas assim, né, gente estranha, eu acho que é uma certa fobia de ambiente novo, de pessoas novas. Isso. E aí, para encurtar a história, eu voltei a frequentar a Igreja Batista, a frequentar uma igreja. Fui num domingo. Na segunda-feira eu comecei a ler o Novo Testamento e li todo durante aquela semana. Eu cortava meu horário de almoço para ler a Bíblia. Eu li o Novo Testamento todo naquela semana. Então você ficou de 8 a 16 sem frequentar? Sem frequentar a igreja. Mas é interessante como a semente bem plantada fica, né? Você tinha tudo para estar talvez desviado, né? É verdade. E esse período, eu vivi no mundo, eu fui em festa. Minha mãe sempre foi uma criação rigorosa. Então, assim, eu tinha os meus vizinhos que eles saíam e minha mãe não deixava, né? Não deixava a gente sair. Até o dia que eu comecei a trabalhar numa farmácia. Eu trabalhei você trabalhou em farmácia 10 também? anos. Eu trabalhei em farmácia, quer dizer, meu pai era o dono da farmácia, né? Nas férias, meu passatempo era limpar remédio e remarcar com aquelas maquininhas. Porque naquela época tinha remarcação, né? Então, e eu tinha um outro passatempo quando estava no balcão, que era ler bula de remédio e decorar a fórmula. Rapaz, eu também. Eu gostava dessa. Por isso que eu fui para farmacologia. Eu gostava disso. E daí, desse colega de trabalho, o pastor era nosso cliente, desse domingo que eu fui no culto, e na segunda que eu comecei a ler o Novo Testamento, eu tinha uma namorada na época, eu sumi a semana toda porque eu queria ler o Novo Testamento. Eu queria ler a Bíblia, então não estava preocupado com o namorado. Sim. Na sexta-feira ela chegou lá em casa e disse: o que está acontecendo que você sumiu? Eu disse: rapaz, eu estou numa paquera aqui com o Evangelho. E aí eu li, no domingo eu já fui para tomar minha decisão. E aí o pastor fazia o apelo, mas eu segurava nos bancos, para não levantar a mão, né? Havia aquela luta, e cantando lá, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Se não me engano, 28 de março de 1988, eu tomei a minha decisão e entreguei a minha vida a Cristo, e logo, com 45 dias eu fui batizado. Uau! E aí, seguiu. Muito bom. E como é que foi o chamado pastoral, né? Você ficou na igreja, exerceu alguns cargos. Como é que você sentiu que tinha esse chamado? Como é que Deus estava te falando? Como é que foi esse processo? Esse negócio de vocação, essa era tudo que eu não queria na vida. Então são dois, então. Fugiu os 10 anos. Não, e nós temos algumas semelhanças, porque também, como você falou, Deus chama uns de um jeito, outros de outro, uns para apóstolo, outros para mestres, outros para pastores, contextualizando aí cada terminologia, e chama uns cedo. O pastor Ágabo, que foi meu professor, com 17 anos, que já era pastor, parece. Eu fui com 20 anos, 17 começou no seminário, e eu já comecei tardiamente, com 30 e poucos anos, foi que eu fui no seminário, mas... Eu nem vou falar a minha idade que eu fui no seminário. Mas eu convivi na igreja, fui diretor de patrimônio da igreja, fui secretário da igreja, participei da comissão de membresia, mudei de igreja, eu fui para a primeira, saí da 7 de setembro, fui para a primeira igreja, e lá na primeira igreja, aquela época de jovem adolescente, de congressos e tudo, aí, que adolescente sofre por umas besteiras, né? Quando a gente é jovem, sofre porque terminou um namoro. E aí, nesse processo... Antigamente o pessoal já ficava na fossa. Na fossa. Escutava música de fossa. E aí, nesse período, eu retomei a leitura incessante da Bíblia. Eu sempre li, mas esse período voltou aquela sede maior. E eu fui para um congresso na cidade de Ubaitaba, congresso da Juventude Batista do sul da Bahia, com Jubaçu, naquela época existia isso, e lá tinha um grupo de missionários da Missão Horizontes,
que eles estavam se preparando para ir para a África, no deserto do Sahel. Era chamado Projeto África Sahel, da Missão Horizontes, coordenada pelo pastor Davi Botelho, que tinha sido um missionário da Junta de Missões. E no contato com esse pessoal, fiquei impactado. Repare como Deus usa as coisas. Num dos testemunhos, um dos jovens missionários chamava Leandro, e ele falou: não, eu sou do Rio, e abri mão de ir para o Maracanã, sou torcedor do Flamengo, eu gosto do Flamengo, isso, aquilo também, né, flamenguista. Fixei o olhar, e Deus usa essas coisas assim, isso é inexplicável, né? E aí, eu voltei para a minha igreja, apresentei ao meu pastor algumas coisas, não falava em chamado ainda, e comecei a fazer parte do conselho missionário. Eu fui coordenador do conselho missionário da igreja, e fizemos grandes campanhas. A igreja lá de Piauí é uma igreja com fervor por missões muito grande, e nesse período de missões, o pastor Moisés Menezes foi pregar lá. Moisés, o diretor de filmes? Do filme, Finding Joseph. Finding Joseph. Então ele foi pregar, e ele falou, na época ele estava na Ucrânia, tinha saído parece que do Chile, estava na Ucrânia, e aquela palavra foi me tomando, e ele começou, ele é muito fervoroso na pregação, e ele começou a fazer o apelo, quem queria entregar a vida para o ministério, e eu fui orando por missões, dizendo: Senhor, o que é que eu posso fazer? A mensagem não tem nada a ver comigo de ir para lugar nenhum, eu queria saber o que eu podia fazer aqui. Eu quero ser missionário ali em Piauí. Só que na primeira vez que eu fiz o momento missionário na igreja, uma irmã chamada Noêmia, que é a sogra do pastor Ronério de Coité, quando eu terminei, ela passou a mão na minha cabeça e disse: você vai ser um missionário. E aí eu disse: hoje está repreendido. A esposa do pastor Ronério, que nós somos da mesma igreja, Rosana, disse assim: meu filho, tu te prepara, porque quando essa daí abre a boca... não, tem umas irmãzinhas, né? Que é complicada, quando abre a boca, é recado de Deus, se cumpre... E aí, o pastor Moisés fazendo apelo, e ninguém responde, aquele culto passou do horário, era uma quarta-feira à noite, e eu comecei a orar, baixei minha cabeça e orar, e aquilo começou a me incomodar, e eu disse: não é verdade, não é comigo. A luta, né? A luta, e eu disse: se for mais de 3 pessoas, eu sei que é desses cultos que vai um bocado de gente na frente e não dá em nada. E não ia ninguém, eu só vou se for até 3 pessoas, eu sei que é comigo. Foi uma proposta para Deus que você estava fazendo, fazendo. E aí não ia ninguém lá na frente. Eu disse: esse negócio aí, levantou um, eu disse: pronto, agora vai todo mundo. Um foi o próprio pastor da igreja, o outro foi um outro irmão lá, e aí, nada de ir mais ninguém, eu comecei do nada a chorar compulsivamente. Do nada quer dizer, né? Comecei a chorar compulsivamente e transpirar. Era uma noite fria, eu transpirava, não sabia como. E aquelas coisas que acontecem, que são as coisas de Deus. Eu não me lembro, pastor Técio, de ter sentado ao lado dessa irmã Noêmia, quando eu cheguei no culto de quarta-feira. Eu sentava assim no canto, nesse dia eu sentei na bancada do meio, e aí eu estou ali chorando, e não está a irmã Noêmia do meu lado, passou a mão na minha cabeça e disse: meu filho, se Deus está te chamando, não resiste não. Não resista não. Eu tenho que dar uma respirada aqui, porque dá vontade de chorar todas as vezes, e aí não teve jeito. Eu abri o berreiro. Pronto. Se eu chorava ali, eu gritei, berrei. E aí uma irmã muito amada da igreja lá de Piauí, irmã Vanilda, que eu chamo de mãe, uma das mães que eu tenho, me pegou e me levou, porque eu não tinha condição de ir à frente. Imagina. E a partir daí, depois dessa experiência, eu passei 2 anos na Missão Horizontes, num projeto chamado Radical, que queria enviar mais jovens para a janela 1040, né, num projeto. Hoje não se fala mais dessa janela 1040. Mudou-se o perfil, porque talvez a Europa também se secularizou. Secularizou, né? É um papo para uma outra entrevista, trazer um missionário aqui para falar disso, é muito interessante. E também eles hoje focam mais em grupo de pessoas.
né? Então, assim, os adolescentes, os jovens, missões. Eu tenho Tribais, né? São evangelismo tribal. Eu tenho uma tese grosseira, né, sem base estatística, porque assim, a gente sabe que no Brasil tem muita gente de outros países. Eu soube outro dia, eu não sei se eu estou enganado, que tem mais libaneses morando em São Paulo do que no Líbano. Aí não sei. Mas parece que é. Então, eu tenho uma impressão assim que se nós alcançássemos esses povos aqui no Brasil e preparássemos eles aqui e nós enviássemos de novo para a sua terra, talvez fosse muito mais eficiente. Era um missionário perfeito, né? É muito mais eficiente. Mas, enfim, então daí da Missão Horizontes eu fui para esse projeto que ia para a Janela 1040, que era um projeto de 4 anos, 1 ano no Brasil, 2 anos um outro ano num país de língua hispânica, que era Venezuela ou Paraguai, depois França ou Reino Unido, de acordo com o país final, e depois mais um ano num país, Marrocos ou Turquia. Mas eu não sentia paz. Eu passei 1 ano e meio na Missão Horizontes, né, no primeiro momento, muito triste, muito triste. O coração missionário arde, ferve, mas não era ali. Não era ali. Fiz grandes amizades, tenho amizades até hoje. Isso é interessante. Deixa eu pegar esse gancho aí, porque o nosso programa, uma das funções é ajudar a gente que está, às vezes, com dúvida se Deus está falando ou não. Quando você diz assim, não tinha paz, como é que a gente poderia traduzir isso assim em miúdos para alguém que às vezes tem esse chamado missionário, tem um chamado pastoral ou tem um chamado para uma liderança, né? Como é que o indivíduo pode dizer assim, Deus está me conduzindo? Por exemplo, o caso de Sheila, né? Sheila, a esposa de Júlio. Sheila me procurou e disse assim, pastor, Deus está me procurando para eu me envolver com o centro de formação. Depois a gente vai entrar lá no centro de formação, né? Então, essa questão do chamado, né? Como é que alguém pode se identificar, tirar essa dúvida? Pastor Técio, eu confesso que enquanto a gente passa pelo processo, é difícil diagnosticar. Mas assim, é o básico da fé, né? Oração e paz no coração, a gente pode... Eu estava no centro... Você acha que uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, confirmando também? Também, isso às vezes acontece. Primeiro Deus confirma lá dentro. Depois uma outra pessoa pode ser usada por Deus para testificar. As circunstâncias. E a igreja reconhece. As circunstâncias, como as coisas vão acontecendo. No meu caso, eu queria ir para a Venezuela. Não tinha essa crise da Venezuela, né? Mas a Venezuela tinha o maior custo de vida da América Latina. Mas fala o melhor espanhol da América Latina. E o Paraguai, por eles terem o Guarani como língua mãe, eles não se esmeram tanto no espanhol. Eles gostam de falar Guarani. A língua, o pessoal fala entre eles. E aí, como a igreja não tinha condição de me mandar para o Paraguai, ou para a Venezuela com sustento, e eu não queria ir para o Paraguai, eu fui para a Feira de Santana. E eu fui para a igreja, fiquei 6 meses servindo na igreja, ajudando o pastor lá em algumas atividades, e daí eu fui para o seminário de feira. Um detalhe que eu gosto de contar, porque talvez as histórias se cruzem. Eu fui muito bom estudante, mas eu estudei em escola pública a vida toda, e teve uma época que as nossas escolas públicas, pasmem, podia até ter qualidade de ensino, mas era inferior ao que a gente tem hoje, porque não tinha professor. Então, às vezes, era na terceira unidade que ia aparecer o professor da matéria. E aquilo era desestimulante. Eu me matriculei 4 a 5 vezes. Eu comecei fazendo administração, quando tinha na época. Depois passou para contabilidade. Quando tinha contabilidade, eu estava no 2º ano. E depois foi para a formação geral. Eu parei 10 anos de estudar. 10 anos. 10 anos. Prejuízo, né? E aí, porque eu não tinha ânimo. Imagina. E aí, uma das idas também para o seminário lá de Minas é que não exigia o 2º grau.
Então opa, aqui dá certo para mim. Só que quando chegou lá no seminário de Minas, eu descobri que tinha mais gente que não tinha o segundo grau. E eu deixei lá um grupo que queria fazer supletivo. Eu disse, gente, a gente não pode sair daqui assim. Vamos montar um grupo, a gente vai fazer supletivo. Eu comecei a fazer o supletivo lá em Camanducaia, porque eu morei em Monte Verde. Monte Verde é um distrito de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira. Sim. Entendeu? Então, eu comecei a fazer o curso. Eu voltei para Ipiaú, para ajudar na igreja, e me matriculei no supletivo, que hoje chama CPA, do IERP, lá em Jequié. E aí, eu já tinha passado em tudo, faltava inglês, e eu não tinha feito uma boa prova. Isso era dezembro, eu tinha que estar em feira em janeiro. E eu passei no limite, né? E aí eu fui para a feira, fiz a matrícula no seminário, e de cara me identifiquei com o curso de teologia. Assim, ó. Isso aqui que eu nasci para isso. É isso. Quando testifica, a melhor coisa. Quais eram os meus medos? A minha timidez. Eu não gosto de falar em público, eu estou tendo problema com a câmera aqui, toda hora para olhar para ela, porque parece um bicho, né? Eu tenho um problema com o microfone. É claro, eu já sou pastor há 15 anos, então já tenho muita coisa. Quando sobe na plataforma, a barriga ainda dá o frio, né? Dá um frio. Responsabilidade, é verdade. E aí, na Missão Horizontes, a gente saía para fazer mobilização missionária. Só que a gente levava aqueles slides de retroprojetor antigo, então, por ali você vai falando tranquilo. E na vez que eu saí para fazer esse trabalho, todas as vezes dava problema no retroprojetor, eu tinha que falar sem slide. Deus já estava ali treinando ali para uma situação específica. Então, né? assim, quando eu cheguei em feira, eu disse, não, é aqui, o curso de teologia. Muitas dificuldades, né? Voltar a estudar esse processo de estudo integral, eu estava desadaptado. Peguei logo de cara uma professora de português instrumental muito competente, muito exigente, e que me cobrou muito, mas que deu resultado. E aí eu fui e perdi o medo, porque eu achava assim, que ser missionário era evangelizar aqui no tete a tete, não tinha que pregar, então eu não queria ser pastor por causa disso também, né? Mas e aí concluí o curso. A Nova Aliança é a segunda ou terceira igreja que você pastoreia? Acaba sendo a primeira, a segunda e a primeira, porque eu comecei com Biritinga, que era a congregação de Nova Aliança. Ah, sim. Então, quando quem pediu o meu conselho foi Nova Aliança, a minha carta, quando veio de Piauí, foi para a Nova Aliança, mas eu trabalhei, enquanto seminarista, eu trabalhei como líder de jovens na PIB de Valente. Uma pergunta pastoral. Qual é a melhor e a pior coisa de ser pastor? A melhor coisa de ser pastor assim, é uma pergunta muito complexa, né? Você me apertou sem me abraçar, mas eu acho que a melhor coisa do ministério pastoral como eu amo isso, como eu posso não estar pastoreando a igreja, eu sei que eu não vou deixar de ser pastor, porque isso está aqui já. Então, não depende de nós, né? Como eu amo explicar a Bíblia, eu amo ensinar a palavra. Então, acho que essa parte, quando você percebe que um aprendizado, ele foi transmitido, que você conseguiu transferir um pouco da vida de Jesus, claro, como você vê, como você interpreta, para alguém, e você vê esse alguém caminhando, essa é a melhor parte, A parte mais difícil, mais dura de ser pastor, principalmente no Brasil, é aquilo que virou a generalização de algumas funções. No Brasil a gente passa muito por isso. Por exemplo, na Europa o pastor é visto com outros olhos, não é? O doutorado em teologia na Europa tem valor.
Agora que está começando isso no Brasil. Então, essa é a parte mais difícil, é ser colocado no mesmo bolo, não perceber as distinções aqui e ali. Então, Tem as ratazanas de templos, né? Aqueles que vão para o templo para sugar mesmo. Que Jesus faria a mesma coisa hoje, o que ele fez no passado. Expulsaria os vendilhões. Né? Mas, assim, o problema de viver num país como o Brasil, não é uma crítica ao meu país, eu amo, é que você tem uma população muito grande, um território imenso, você tem partes do Brasil que já superou a Revolução Industrial, já está na tecnologia, na ciência, né, no academicismo, mas você tem parte do Brasil que nem chegou ainda na indústria. Acho que nem luz elétrica, ainda tem gente que não tem luz elétrica. E qual é o problema de quem lida, quem é profissional? Porque pastor também é profissão, porque profissão vem de professar, né? É que as pessoas acham que não é trabalho. Meus filhos, ouvi isso do meu filho, meu pai, você faz o quê? O pessoal, sabe? Quem foi? Acho que foi, alguém contou, não sei se foi Ronério, que ele estava num momento de oração, ou foi de estudo, e chegou uma pessoa lá, e alguém avisou assim, o pastor tá ali meditando. Aí a pessoa abriu o gabinete, ele disse, pastor, aproveitando que o senhor não está fazendo nada, eu queria que o senhor fosse comigo ali. Quer dizer, aquele momento de oração, meditação, às vezes é visto por alguns como não está fazendo nada. Isso, pastor Tess, nem dentro da casa da gente, porque é tão impregnado a força, o poder que impõe, que só quem trabalha é quem trabalha no braço. Tem que carregar um saco de cimento, aí um né? pastor, um psicólogo, né? Um profissional de uma área de tecnologia, por exemplo, que ele se esmerou para saber qual parafuso apertar, a gente não está acostumado a valorizar isso, né? Então a gente quer ver grandes esforços físicos para, assim, ali trabalha, né? Então isso é uma parte que me entristece. Olha, recentemente eu fiz uma EBD, a gente está preparando a aula, falando de escatologia aqui na Monte Oreb, e eu sentei no computador 3h30 da tarde e levantei 10h30 da noite para terminar uma aula de EBD de 60 minutos. Né? E você termina exausto, porque você tem que fazer muitas associações, orar, consultar textos, fazer links. É um trabalho intelectual intenso, né? Intenso, ainda vai ter alguém que dizer assim, mas que isso é mensagem de teologia. Se for do Espírito Santo de Deus, dá na hora. Ainda tem os pentecostais. Já ouvi isso em Igreja Batista. Também, né? Já ouvi. E aí esse universo inclusive, o tempo de ócio para pensar. O ócio produtivo. Produtivo, criativo, né? Como dizia, acho que um filósofo italiano, né? Acho que é Umberto Eco, que tem um livro que fala sobre isso. Você ter a mente ociosa para produzir conteúdo, para ter tema diferente para pregar. Você só é criativo com a mente descansada. Pregar 3, 4 vezes na semana, uma mensagem diferente para o mesmo público, né? E 15 anos eu pregando 11 anos na Nova Aliança, né? Tem dia que é que eu vou falar essa semana, né? Eu fico, às vezes eu dou aula também, né? A gente faz uma aula na faculdade e aí você dá aquela mesma aula em várias turmas, atualiza alguma coisa que surge. Mas na igreja você mata um leão toda semana. É um tema novo. Tem que ser um tema chamativo, tem que ter uma contextualização para a vida da pessoa, tem que ter a análise histórica, né, contextualizada do texto. Então, envolve consultar versões diferentes, ir para o grego, ir para o hebraico. Principalmente quem ama o Evangelho e ama a vocação. Porque eu digo que o pastor, eu e o pastor Ronério, a gente sempre conversa sobre isso. Não, o pastor Pedro casou com a Nova Aliança, eu não casei com a Nova Aliança. A Nova Aliança é noiva de Cristo. Então, não quero cometer esse pecado. Eu casei com minha vocação, né? O pastor, ele ama a sua vocação, ele ama a igreja, mas ele vive para a vocação e ele é vocacionado a qualquer lugar. E quando você ama essa vocação,
você vou usar a palavra, minimamente responsável com aquilo que você faz. Você se preocupa em não falar qualquer coisa sem estar devidamente preparado, né? Você pode até achar quem discorde aqui e ali, e você se abre para um debate, se reinventa naquilo ali. Poxa, eu entendi esse texto errado, agora eu entendo certo. Mas você tem esse cuidado, essa preocupação, e isso queima energia. Verdade. Nosso centro de formação, como é que foi gerado na sua cabeça? Porque na minha eu sei, né? Mas como é que foi gerado essa necessidade? Como é que você enxergou essa necessidade da gente ter um centro de formação aqui na cidade? Vamos lá. Eu preciso voltar a Minas, ao seminário lá. Numa dessas mobilizações que eu falei que eu saía, a gente foi para uma cidadezinha muito boa do sul de Minas, chamada Três Pontas, que é a cidade onde nasceu o Milton Nascimento. Vizinha a Três Corações, que é a cidade de Pelé. Ah, sim. E eu passei lá uma semana fazendo mobilização missionária. A gente não fizeram o contato bem explicado, e a gente foi parar uma semana morando na igreja, que não tinha assim cozinha, essas coisas todas. O pastor tinha um coração muito grande, mas o pastor, um ex-dependente químico, e que perdeu muitos neurônios, o pastor Luizinho. Ele nem conseguia, algumas palavras nem saíam claras da boca dele. E ele tinha um centro de recuperação, ele falava centro de recuperação, nem recuperação. E um dia vai a gente para esse centro de recuperação, e a gente estava num grupo de 7, acho que a gente viajou numa terra, um celão assim, uns 15 quilômetros, umas 12 pessoas dentro de um Monza, e eu e o filho dele dentro do porta-mala do Monza. Se a polícia pega. Coisas de 20 anos atrás, né? Isso não tinha essa fiscalização toda. Eu cheguei lá com a camisa branca amarela, Tingida, com as fossas nasais cheias de barro. Eu dizia assim, se eu apertar aqui, sai uma telha, sai uma telha, pronto, entendeu? E aí, eu cheguei lá nesse centro de recuperação, eu tomei uma raiva daquele lugar, eu tinha um nojo daquele povo. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vontade de sair correndo, de explodir com aquele pastor, com aquela situação toda, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, voltando àquela questão, as circunstâncias vão te mostrando que você está fazendo, vai testificando a tua vocação, que é aquilo mesmo. Passou-se o tempo, eu fui para o seminário de feira, eu tive um professor de psicologia que ele fazia aula prática de psicologia pastoral. Como era? Ele fazia contato com os centros de recuperação, e aqueles internos, ele levava os alunos, futuros pastores, para fazer o acompanhamento semanal. Toda semana a gente ia um dia ouvir aqueles dependentes químicos ali. Assim, até aí eu não sabia nada do que ia acontecer. Mas a droga entrou na minha família, a nossa casa acabou virando um momento de recuperação para alguns dos nossos familiares. E depois que eu fui conhecer o trabalho da Cristolândia, passei uma semana em Recife, andando por aquelas ruas, com a equipe de missões, e eu não sabia o que dizer ali. O pastor Eliu me perguntou, você não quer pregar? Eu falei, rapaz, eu não tenho nada para falar para esse pessoal. Não tenho nada, eu não sei o que dizer a eles. E eu fui abordar uma mulher na rua, para oferecer comida, porque lá oferecia comida, o banho, e ela me disse, eu quero internar. Eu disse, a gente só tem vaga para homem. Ela falou, então, seu Deus só recupera homem? Isso tapa na cara, né? Aí que a minha voz secou, acho que eu fiquei como o profeta lá, que ficou mudo um tempo. Tinha o que falar. E a partir daí, a gente foi, pessoas com dependência química foram batendo na porta da minha casa. E eu fui mandando para outros lugares, fiz contato com a Cristolândia, abriu a Cristolândia em Salvador,
na minha cidade, sempre houve esse trabalho de centro de recuperação, desde que eu sou crente, lá sempre teve. E levei algumas pessoas para lá, e aí começou essas especulações da gente fazer aqui, porque não tinha uma cidade com 90 mil habitantes. A região, né? Carente disso. Carente disso. E aí foi a gente procurando um lugar para começar. Eu tinha uma pessoa em vista para vir, não tinha um lugar. E aí, um dia de chuva, lá no calçadão, eu entrei numa loja para passar a chuva, capitão e irmão Agassiz entrou e disse: pastor, aquele projeto seu de começar um centro, o que é que falta? Eu disse: falta um lugar. E aquele sítio meu lá não serve não? Eu disse: é o que serve, já orei lá na porta umas 2 vezes para você fazer isso. Então passe lá para pegar a chave. Pronto. E aconteceu. É claro, né? O pastor Técio sabe, mas nem todos os espectadores vão saber. Foi uma luta, muito incompreendido na época por parte da sociedade. O começo aqui em Serrinha, para você que não sabe, foi ameaça de morte, o pessoal ia para a rádio, foram para a Câmara, fizeram denúncia, achavam que ia ser um presídio, né? A impressão que a sociedade achava que era um presídio. Ou um local para amotinar usuários e ali fornecer para uso. É como se fosse uma boca de fumo oficial. A igreja está montando uma boca de fumo, está trazendo os dependentes, tudo. Mas graças a Deus que hoje parece que o entendimento agora é o oposto, né? É o oposto. E Deus usou toda essa circunstância para divulgar o centro. Isso. Fizeram um abaixo-assinado também, foi parar na promotoria. Eu agradeço algumas pessoas que se empenharam. Me lembro que eu estive com você lá, a doutora Letícia. Eu agradeço muito a ela, porque foi uma pessoa que Deus também mandou nas nossas vidas. Quando eu a conheci, eu entendi que ela tinha um ministério aqui. Doutora Letícia. Doutora Letícia. Acho que ainda vou fazer um convite a ela para entrevistá-la. Deve. Então, e ela nos deu esse apoio. Ela vinha de fora, estava sem congregar, e a partir disso ela disse: não, eu vou congregar aqui. Enfim. Eu fico pasmo com Deus, sabe? Primeiro, isso nasce no coração dele, né? E transfere para os pobres mortais. Aí Deus junta, né? Você, Agassiz, a mim, a Letícia. Ou seja, Deus vai pegando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça de Deus, eu acho isso incrível. Quando nasce no coração dele, todas as dificuldades vão sendo superadas. E ele coloca as pessoas certas nos lugares certos, na hora certa. E a gente, né, como você sabe de perto, mas é bom falar para as pessoas que vão assistir, a gente vive pela fé. Não cobramos mensalidade. Foi um princípio que a gente lutou para estabelecer, foi perguntar: não, vamos lá, não, vamos fazer assim. E tem acontecido já há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. É milagre. Aquela obra é uma obra que eu não tenho dúvida, eu vou passar, porque é assim que é a dinâmica. Só para você que está ouvindo e não conhece esse conceito, um centro de recuperação particular, por exemplo, tem uma Vila Serena, em Salvador, 3 meses. Aqui o nosso interno fica 9 meses ou 1 ano, né? 9 meses. No máximo 1 ano. Não paga 1 centavo. Às vezes nem cesta básica a família leva. 3 meses no centro de recuperação particular em Salvador é 20 mil reais. E 3 meses não recupera ninguém. Esse está barato, porque eu encaminhei uma pessoa recentemente foi 1 mês, foi 17 mil reais. 17 por mês. Você imagine o que é. Essas pessoas nunca teriam condição de ter uma oportunidade de vida. Alguns já estariam até mortos, né? Se não tivessem sido sacados, né? Daquele momento de esgoto que muitas vezes vem, né? De vidas completamente. E aí eu vou aproveitar para deixar uma mensagem para quem irá assistir. Nunca questione a importância de uma igreja. A igreja tem defeitos? Tem. A igreja tem problemas? Tem. É formada de pessoas defeituosas e problemáticas, inclusive este que vos fala. A igreja errou ao longo da sua história? Sim. A igreja pode errar no futuro? Vamos trabalhar para que não. Não é? Mas nunca, eu conheço um ateu, que ele diz assim: olha, eu queria que tivesse mais igreja no mundo. Porque eu não acredito nessas coisas de vocês não, mas a função social de uma igreja já é suficiente para mim,
que não acreditam em Deus para justificar a existência de uma igreja. Então, essas pessoas, não só aqui, essas pessoas que não teriam outra oportunidade de tratamento, que a sociedade não quer, né, que a família não quer, porque eu sei que muitas vezes as famílias querem se livrar e chega lá e deixam lá. Já aconteceu muito disso, de pensarem que um centro de recuperação é um depósito de gente que ninguém quer mais. É a igreja. Eu me lembro de pessoas que venceram o plano e não apareceu ninguém no dia da entrega, né? Teve um rapaz que ele era casado, né? E estava separado da esposa, porque é uma questão comum, vai perdendo a família. E um dia ela me liga: pastor, fulano está internado aí no centro de recuperação. Eu sou a ex-mulher dele, a mãe da filha dele. Que bom que você está ligando, você quer o telefone? Não estou ligando para isso não. Estou ligando para dizer, para vocês, não fazerem essas orações de que Deus vai restaurar o casamento dele não, porque eu não quero mais ele, o casamento acabou. Ele procura o caminho dele. Olha, uma vez a gente pegou um mendigo aqui, estava na rua, e antes de ter o centro, a gente não tinha o que fazer, né, com essas pessoas, e nós trouxemos aqui para a igreja, demos banho, trocamos de roupa, levamos na pizzaria, comeu pizza, e aí ele tinha o telefone da mãe dele, e eu mesmo liguei para a mãe dele em Salvador, e disse: estou aqui em Serrinha com seu filho, ele está aqui na igreja, sabe o que ela me falou? E ele ainda está vivo? Não traga ele aqui não, eu não quero nem saber dele, eu já estou aqui com outra pessoa, ele só vai me atrapalhar, deixa ele aí. A mãe, quando uma mãe fala assim, meu amigo, do próprio filho, é porque as relações já foram para o espaço há muito tempo. É a última esperança, né? É um centro de pessoas onde ele vai ser cuidado. Nós temos um interno agora, que até já concluiu, mas continua lá, que na virada desse ano, ele faz aniversário dia 1º de janeiro, e ele passou o culto da virada na igreja, e nós oramos, terminamos a virada do ano orando, e cantamos parabéns para ele. E ele entrou em lágrimas, porque ele disse assim: primeiro aniversário que eu estou sóbrio, eu nunca imaginei estar num lugar desse, aqui eu estou tendo família, porque eu machuquei a minha família e rompi esses laços, e aqui eu encontrei irmãos. Então a igreja tem essa função. Às vezes a gente não chama um ao outro de irmão por mera formalidade, né? É porque a gente entende que todos somos filhos de Deus e somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é um laço que ultrapassa o nosso entendimento. Por exemplo, o que é que faz um rapaz que nasceu lá em Ipiaú, nasceu em Itajibá, se criou em Ipiaú, nunca imaginei na vida conhecer Técio, está aqui agora trocando essa conversa, deixar, e eu sei, estou falando isso, falo com muita humildade, mas também com muita consciência, de alguém que vem de fora, e eu tenho certeza que eu vou deixar um legado nessa cidade. Nunca imaginei isso. Com certeza. Não é? Nunca imaginei isso. Com certeza. Essa talvez seja, respondendo novamente aquela pergunta, essas marcas, não por nós mesmos, mas as impressões de Cristo que a gente deixa nas pessoas, acho que é melhor. Isso. Eu acho que isso aí não tem preço, né? Então, é o lado bom do ministério. É o lado bom do ministério, é verdade. Muito bom, estamos chegando aqui ao final do nosso Vida Abundante Entrevista. Pastor, para a gente concluir, alguém que queira ajudar o Centro de Formação Cristã Compaixão e Graça, como é que ele pode se envolver naquele trabalho? Como é que ele pode colaborar? Alguém que não seja um cristão, que seja fora da igreja ou que seja da igreja, como é que eles poderiam se envolver? Pode se envolver se você é um profissional numa área. Agora, é claro que se você quiser nos ajudar com o seu lado profissional, passa pela identificação com o nosso projeto. Nós temos bases muito bem definidas. Nosso centro é um centro de formação cristã, de discipulado cristão, e isso precisa ficar bem claro, nós não abrimos mão disso, e que dentro desse processo de discipulado com esses irmãozinhos, a gente passa pelo processo da desintoxicação. Você pode ajudar nessa área, você pode ajudar financeiramente. Nós temos, por exemplo, um problema.
um gargalo, já que a gente não recebe pagamento, a gente tem um problema, por exemplo, para pagar água e luz. A gente recebe muita doação de cesta básica e gostaríamos de continuar recebendo, mas esse hoje é talvez o nosso maior gargalo, desafogar, porque, para quem não sabe, funcionário do centro é pago uma maior parte pela Igreja Monte Oreb, uma menor parte pela Igreja Nova Aliança, e essas contas de água e luz também estão ficando com a gente. Fora que... Teve conta de água de R$600, né? Chega, assustei. E acaba pesando muitas vezes, porque outras pendências nós resolvemos entre os membros das nossas igrejas, né? Então, assim, se alguém quiser ajudar, se alguém quer assumir um recibo desse de água, um recibo desse de luz, ou com 50%, ou totalmente, a gente já passa o recibo até para você, não precisa nem mandar dinheiro, né? Você pode depositar na conta da Igreja Nova Aliança, ou da Igreja Monte Oreb, mandar o recibo e avisar para a gente que isso aqui é do centro, né? Você pode procurar a nossa equipe também, Júlio, Sheila, Rosa. Agora nós temos uma demanda, que eu estou muito preocupado, nós estamos precisando de mosquiteiros, nós precisamos de 10 a 12 mosquiteiros, porque está complicado lá. Eu estive lá essa semana à noite e eu não aguentei. Rapaz, eu estava trabalhando no aviário, as mulheres só quase me levantam do chão, viu? E repelentes, nós providenciamos já alguns repelentes, mas é pouco, né? Essa demanda desse inverno, com muito mosquito, com muita muriçoca, nós temos essa demanda. Nós temos a demanda também da proteína animal, que é a carne, o peixe, feijão, arroz, a gente sempre tem recebido doações, mas a questão pontual das nossas contas de água e luz e de proteína animal é o nosso hoje grande aperto. Verdade. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe seu ministério, sua família, nós estejamos juntos aí, trabalhando assim na obra do Senhor. Muito bom esse momento aqui, muito esclarecedor, falar sobre o chamado, sobre o trabalho social do Centro de Formação, e eu faço um convite a você, se envolva com o Centro de Formação, tenho certeza que você é o maior beneficiário. Fica agora com Bruna. Pastor Técio, eu posso fazer uma menção? Pode sim. Eu não poderia encerrar esse bate-papo sem fazer menção à minha esposa. Porque, como eu falei, nós abrimos a nossa casa às vezes para botar dependente químico lá dentro. E ela foi incentivadora disso, abrindo mão do conforto. E é uma coisa difícil, né? Conforto da privacidade, conforto financeiro, nós botamos do nosso bolso assim, quando não achava esse ímpeto por fazer. Então eu gostaria de agradecer e deixar aqui registrado a parceria especial que Deus colocou na minha vida nesse projeto e em tantos outros. Randes, um beijo. Te amo, obrigado. Ela vai se derreter do outro lado, viu, Randes? Muito bom, que momento precioso. Então, fique agora com Bruna Macedo no louvor. Fala comigo, preciso ouvir